Alô a todos, um abraço. Estamos mais uma vez aqui no nosso Papo de Engenharia, que a gente está apresentando aqui já faz mais ou menos uns 3 meses, né, Luiz Barata? Mais de 3 meses, já que a gente está apresentando? A gente está apresentando. E hoje, mais uma vez, com real prazer aqui e pela indicação do engenheiro Carlos Henrique Siqueira, né? Nós trazemos a Carlos Henrique Siqueira veio aqui como representante da Associação Brasileira de Pontes e Estruturas, que tem uma cadeira no CREA também, participa no CREA. E o pessoal da associação me indicou o professor Carlos Henrique Siqueira para vir aqui dar essa entrevista para nós, participar do nosso podcast. Falou um pouquinho, né, sobre pontes, estrutura. Aqui, inclusive está na crista da onda, né? Depois caiu daquela ponte lá isso é muito importante. Tocantins, Maranhão. Isso é Professor importante. Carlos, um prazer imenso, muito obrigado por o senhor vir aqui. O senhor pode começar, a gente tem aqui primeiro fazer uma trajetória do senhor na engenharia. O senhor começou lá, depois chegou na engenharia, depois você foi para a escola. Por que da engenharia civil? Por que você chegou à engenharia? Engenharia mestrados e doutorados aí que depois foi fazer. Você pode coroar com isso, por favor. Muito obrigado pelo convite. Muito. Eu estou muito feliz de estar aqui. Represento a BPE, Associação Brasileira de Pontes e Estruturas. É interessante notar como eu cheguei aqui me formar em engenheiro. Quando eu era criança, eu sou de João Pessoa, da Paraíba, e lá eu me formei. Mas quando eu era criança, eu me recordo bem, eu tenho uma boa memória. Com 3 anos, o meu pai e minha mãe me disseram que ia para Campina Grande, eu sou de João Pessoa. E eu comecei a chorar. E eles não entenderam por quê. E aí eu expliquei que eu perguntei se no caminho passava por alguma ponte. E eles disseram que passavam por várias, pensando que ia me entreter. Foi exatamente o contrário. Aquilo eu tinha um verdadeiro pavor de passar numa ponte, quando criança. E entre João Pessoa e Campina Grande não tem ponte? Tem ponte, exatamente. Por isso que eu não queria ir, comecei a chorar. Várias pontes. Várias pontes. Então eu chorei tanto que eles resolveram me deixar com a governanta. É verdade isso? É verdade. Eu já falei isso em outras ocasiões, é verdade. Então tá falando de público agora. Pois é. E até para João Pessoa. Resolvi fazer engenharia na Paraíba, né? E me formei em João Pessoa. Eu tenho 53 anos de formado. E assim que acabei, me propuseram vir ao Rio fazer um mestrado para voltar para dar aula na universidade. E a minha cadeira era pontes, grandes estruturas, eu gostei. Para voltar para lá, fazer o curso de mestrado e voltar para lá. E eu cheguei aqui com 23 anos. Recém-formado. Recém-formado, e logo com 24 anos, 8 meses depois, 6 meses depois, me perguntaram se eu queria trabalhar ou na construção do metrô ou na construção da ponte Rio-Niterói. E aquilo me deu uma balançada momentânea e eu acabei, por uma luz divina, escolhendo a ponte Rio-Niterói. Em resumo, a ponte tem 50 anos de inaugurado, eu tenho 52 que trabalham nela. Que legal. Essa obra já me deu oportunidade de conhecer vários países, né? Levando a esses países a tecnologia que a gente faz para a manutenção dessa obra. Você trabalha até hoje para a ponte de Niterói? Como empregado direto da ponte ou como Não, eu consultor? tenho uma empresa, eu sou consultor da Ecoponte, né? Ecoponte. E antes era consultor da CCR, antes era consultor do... Eu sempre estou lá, né? E essa é a minha trajetória de vida. Fiz mestrado aqui, fiz doutorado aqui, fiz pós-graduação na COP, fiz mestrado e doutorado na UF. Tudo estrutura e ponte. Como? Pontes e estrutura, você fez o doutorado. Fiz, em recuperação, manutenção, inspeção de pontes. Que é um problema no Brasil, porque a gente não tem essa cultura, né? As pessoas imaginam que com a potencialidade das estruturas tão portentosas, aquelas estruturas são perenes. E lê do engano, não são. Nós temos um exemplo recente, no dia 22 de dezembro, na ponte sobre o rio Tocantins, no estado do Maranhão e Tocantins, que ruiu, né? E nós temos várias outras coisas também, que ninguém sabe, né? Tem várias pontes em processo de deteriorização. Isso é o que eu escuto, né? Mas eu não tenho tanta convicção. E, na verdade, tenho porque essa cultura de manutenção no Brasil não é tão aguerrida. Não é aguerrida. Né? Mas por quê? Você como um profissional, qual é o problema da BPE e você como um profissional dessa área incrementar esse tipo de... Porque precisa ser uma política pública nacional, precisa ser uma política pública estadual, precisa ser uma política pública federal, precisa ser uma política pública dos empresários. Como é que...
Professor Carlos, onde é que tá o elo perdido? Essa situação é muito complexa, entendeu? Se tem verba, se tem dinheiro, se tem recursos para qualquer coisa nesse país, exceto para a manutenção das obras. O pessoal não tem ideia do patrimônio rodoviário em termos de obra de arte especial que o Brasil tem. Uma ponte Rio-Niterói hoje, se fosse construída nos dias atuais, custaria aos cofres públicos nada menos que 8 bilhões de dólares. Bilhões? Bilhões de dólares. Quando ela foi inaugurada, custou aos cofres públicos 400 milhões de dólares. Trazendo esse valor para cá, com a inflação americana e a elevação dos insumos, por baixo, 8 bilhões de dólares. Né? Olha esse patrimônio. Tem que ser mantido. Você sabe quanto tem o custo de manutenção de uma ponte Rio-Niterói? É impraticável dizer, porque todo mês tem alteração. Por exemplo, né? Do ano passado para cá, só um contrato, a ponte tem quase 50 milhões de reais para reforçar a ponte Rio-Niterói. Reforçar a ponte? Reforçar. Não, mas porque a ponte, ela não vamos dizer assim, eternamente serena, não. Ela tem que ter... Ela tem que ter atualizações, uma série de E manutenções. a utilização dela leva isso para... Com certeza. Então, só esse contrato, 50 milhões. Então, eu imagino que no ano passado foi investido pelo menos uns 100, 120 milhões na ponte. Pegando esse gancho, a ponte que caiu em dezembro do ano passado, lá no Rio do Tocantins, ela foi construída para suportar uma carga X. E isso vai aumentando ao longo do tempo, tem mais carros, caminhões passando. Isso vai prejudicando toda a estrutura daquela ponte. Correto isso ou não? Perfeitamente correto. O que acontece é o seguinte, voltando lá aos tempos de outrora, antigamente a gente tinha um trem tipo que era de 24 toneladas. Sim. Depois passou para 36, que é o da ponte. E agora nós estamos com um trem tipo de 48, né? 48 toneladas, né? Para cada ponte. Né? Mas a gente sabe que no Brasil não tem controle de peso. Não tem controle de peso. Então, essa repetitividade de cargas além do que foi projetada, isso pode ocorrer um fenômeno chamado fadiga. Fadiga do aço, né? E que com determinado tempo produz realmente situações dramáticas. Ainda tem problema da carga ser uma carga, toda hora ela está parada sobre ela, não ser uma carga que está em trânsito, porque a ponte, por exemplo, está parada lá, fica 2 horas parada, aquela carga toda fica... A situação é muito complexa pelo seguinte, né? A ponte Rio-Niterói, só ela, se houvesse um guindaste, hipoteticamente, que quisesse tirar a ponte dali e colocar em outro lugar, o guindaste teria que ter capacidade para 1.400.000 toneladas. 1.400.000 toneladas é o peso próprio da ponte Rio-Niterói. De forma, se ela tiver toda engarrafada nos dois sentidos, Rio-Niterói e Niterói-Rio... Não chega a isso. Mas se chegar, isso representa algo em torno de 12%, no máximo 15% do peso dela. Ela suporta. Então ela não representa nada. Ela não está nem aí para esse peso. A grande questão são os veículos especiais que passam, e pelo fato da ponte ser de carga de trem tipo 36 toneladas e agora já tem 48. Né? Neste caso da ponte de Tocantins, me parece que ela foi projetada e construída em 1960. Né? De lá para cá, muita coisa já mudou. Eu não tenho conhecimento das atualizações de lá, né? Mas a gente pode ter uma ideia, né, básica, né, do que levou aquilo ali a ruir. O que acontece é o seguinte, normalmente uma obra não cai por um motivo só. Ela já tinha avisado. Cai por um ator principal e vários coadjuvantes, que vão se somando e fazem ela cair, né? As obras são assim também. A causa principal é essa. Dessa derivou isso, somou-se tudo, a ponte ruiu. Me diga uma coisa, professor, o senhor que é uma pessoa extremamente experiente. Como é que eu formo um engenheiro de pontes de estruturas? Como é que a gente forma? Porque a pessoa chega na universidade, vai se formar em engenharia civil. Como é que o cara tem atração? Já é difícil. Né, se formar em engenharia civil, a discussão da escola de engenharia é complicada, nós podemos ter depois. Mas como é que o garoto que se forma em engenheiro civil, nós vamos levar ele, porque deve precisar de engenheiro que vai projetar pontes e pontes, como a ponte Niterói ou como a ponte Tocantins-Maranhão. E pessoal de manutenção dessas pontes. Como é que eu formo? Como é que eu faço atração para esses garotos que se formam irem para projetar pontes e estruturas?
Normalmente isso Pergunta vem... difícil, né? Tem que estudar muito, pouco. mas Eu normalmente acho que isso tem vem... que chorar como criança e falar pro pai e pra mãe, não vou passar naquela ponte. Pode ser. Vai ser. É o cara que tem medo de ponte, aí vai trabalhar. é o caso dele. Mas diga, professor. Não, normalmente isso é inato, né? Isso é congênito, vem do âmago da pessoa, né? Vem do âmago da pessoa. Eu já dou aula desde 1971, No Rio. lá em João Já em Pessoa. João Pessoa. No 5º ano da escola, eu era monitor. Já era monitor. Já era monitor, né? O professor dava teoria, eu fazia os exercícios. Mas quando a gente chega na escola de engenharia, normalmente as pessoas já sabem. Eu gosto de estrada, eu gosto de hidráulica, eu gosto de elétrica. Já tem uma certa queda para um determinado lado. Tendência. Exatamente. Eu sempre tive uma tendência para ponte. Por exemplo, nas matérias ligadas à pavimentação, asfalto, terraplanagem, eu só estudava para passar. Não gostava daquilo. Agora, a minha área que eu gostava, essa não. Quando chamava você fazer Essa Eu cálculo. gostava, né? Exatamente. Uma E aptidão, assim novamente com E todos. como é que você faz isso na escola de engenharia? Você cria algum atrativo para as pessoas gostarem mais da estrutura, de projetar pontes, estruturas? Ou você trabalha só como professor? Existe uma exclusivo? prática lá para fazer ponte? A melhor ponte ganha algum prêmio? Tem alguma... Eu vi isso lá na UCP. UCP? Na UCP, lá com Universidade? lá em Petrópolis, Petrópolis. Católico de Petrópolis, os alunos estavam fazendo as pontes, e aí a ponte que aguentasse mais a carga X, né, ganhava um prêmio lá. Eu achei isso legal, eu tava lá, fui lá dar uma Você é palestra. estudo de caso? Estudo de caso, Em várias palestras que eu dou pelo Brasil afora, tem casos dessa natureza. E a garotada faz pontes de macarrão. Ponte de macarrão. Aquela que suportar mais peso, né? Em função do projeto, é a que ganha, a ganhadora. Ganha um prêmio. Mas isso aí é uma coisa muito intuitiva. Por exemplo, né? Eu tenho me dado por feliz, porque toda palestra que eu dou, né, sobre a minha área, eu recebo muitas palavras de elogio, né? E que cativa, motiva, isso é muito bom, Claro. né? Sem nenhum egoísmo, né? E aonde eu vou, né? Que falo sobre a minha área, Ponte Rio-Niterói, manutenção e inspeção, eu crio, a partir dali, a vontade de alguns alunos de seguirem meu caminho. Depende muito também de quem expressa e de como você joga o assunto e incentiva. Então você deve ter um grupo de WhatsApp enorme com o pessoal. Tem, eu recebo muita reconhecimento. Além de ter os seguidores, deve ter vários seguidores. O senhor tem Instagram, essas coisas todas. Olha uma coisa interessante, um ex-primeiro-ministro chinês lançou uma frase que toda vez quando eu dou uma palestra na universidade eu jogo. Ele diz o seguinte, que na China o investimento na educação tem que ser quintuplicado, porque uma nação que quer crescer tem que formar os melhores profissionais do mundo. Eu jogo essa tela no final das minhas palestras e mostro, né, que o melhor profissional não é aquele que tem grana, não. O melhor profissional é aquele que tem conhecimento. E nós, no Brasil, nós temos profissionais de altíssimo nível. O Hernani Dias, que projetou a Ponte Rio-Niterói, que ainda está vivo até hoje, o Hernani não é do meu nível, ele é gênio. É um gênio o Hernani Dias, né? E temos outros também. Então o Brasil tem engenheiros fantásticos. Mas, professor, O Hernani Preste atenção numa coisa. A Ponte interromper. Rio-Niterói foi projetada na década de 60. Não havia o advento do computador como hoje, nada. não. Era Foi no feito cálculo na mão. mesmo. Pela primeira Na mão. vez, o Hernani, ele criou um programa para calcular uma ponte. Não havia programa, não. Ele criou o programa. Sensacional, né? Então, olha a capacidade deste homem. E a humildade que ele tem. Eu falo com ele praticamente toda semana. Está com 88 anos. E aquele 88. aquele vão central, então, aquele vão central, lembra de como é que foi o vão central? O vão central, especificamente, espetacular. é em estrutura metálica. cara. Esse não é projeto dele. Ah, não. A ponte toda menos a superestrutura, que esse projeto é da empresa norte-americana HNTB. E a construção é inglesa, porque para começar a construir a ponte, a Rainha Elizabeth, essa que faleceu há pouco tempo, quase 100 anos, nos emprestou 22 milhões de dólares. Naquela época era muita grana, mas ela condicionou que o caixão metálico da ponte, a estrutura metálica fosse comprada da Inglaterra. E assim foi feito. Sim. Me diga só uma coisa. Temos muitos engenheiros de estruturas, pontos de estrutura no Brasil, forma-se muito engenheiro de pontos de estrutura, você tem visto isso? Quer dizer, tem uma Ou é o suficiente hoje para a demanda precisa cada vez, brasileira? porque a demanda é muito grande. A demanda é muito grande. Agora mesmo tem estrada agora que tá
está passando pro Peru e tal. Quer dizer, você tem pontes, estruturas deve ter milhares. É. Você Eu tem- comecei tá a dar aula formando na muito UFRJ profissional? ano passado, a convite do presidente da BPR. Então eu dou aula no mestrado. No mestrado. Não é graduação nem pós, já é mestrado. Eu tive uma pequena turma de 10 alunos, se não me engano. 10 ou 11, 10 alunos, eu acho. 10 ou 11. Da graduação. Mestrado. Não, no mestrado. No mestrado, aqui na UFRJ. Que eu vou voltar às aulas agora no dia 17 de março. Essa minha turma me deixou animado. Ah, é? Pessoal extremamente interessado. E competente. Já todo mundo trabalhando. Por isso que é bom, porque é mestrado, todo mundo já está trabalhando e formado. É. As perguntas que vêm dos alunos para mim não são simples, não. Você, Normalmente às vezes, eles trazem os problemas da obra que ninguém resolve para o professor, como se eu fosse um onisciente que soubesse de tudo. Não é essa a realidade. Mas a vida nos mostra certas coisas que só o tempo faz a gente saber. Então, quando ele já começa a fazer a pergunta, eu já sei qual é o final dela. Pela experiência prática. E a Ponte Rio-Niterói é uma escola para mim. É. Todo dia eu aprendo com ela. 54 anos. Todo vamos dia, combinar todo que dia. 54 anos, vamos combinar que não é um. Eu sei, entre aspas, onde tem um prego batido na ponte. Mas ela apresenta problemas que eu não posso sentar na minha mesa, puxar, abrir a gaveta e dizer, ó, resolve assim, não. Ela exige conhecimentos e coisas diferenciadas. Você tem outros engenheiros lá de ponto de estrutura na ponte, De trabalhando com estruturas você? mesmo na ponte, não. Assim, mano, não, tem uma equipe de engenharia, tem 1, 2, 3, 4, 5, deve ter uns 8 Dois por aí. engenheiros que É, trabalham nessa manutenção da ponte. exatamente. A ponte, então a ponte também dá emprego a engenheiros também. Não, tem uma equipe grande A lá. equipe lá é Ah, não grande. só da Ecoponte, como também de periféricos, né? Eu não sou da Ecoponte, mas sou consultor dela com a minha empresa, né? Me diga uma coisa. Sobre essas coisas da manutenção, eu queria insistir contigo que você acha que pode, de alguma maneira ou de outra, ajudar a essa coisa da manutenção da política pública de manutenção de estruturas, de pontos de estruturas. Eu acho que qual é a política que precisa ser feita dessa? Qualquer? Qual é a política que precisa ser feita a nível do governo do Estado, ou do governo federal, ou do governo estadual? A estrada é estadual, então tem que ser o governo estadual. Se a estrada é federal, tem que ser federal. Ou se a estrada, não sei se é estrada municipal. Se for estrada municipal, no municipal são ruas. Mas como é que faz isso? Quem é que tem que ter uma política disso? É o DNE, hoje DENIT? Como é que é isso? Não, depende, né? Depende de onde que você tá. Se é federal, estadual, Não sei, eu municipal, não- cada eu um desconheço. órgão vai tomar conta. Municipal, estadual e federal. Olha uma coisa. A primeira obra no Brasil a ser concessionada, nos tempos atuais, em 1993, 94, foi a Ponte Rio-Niterói. Primeira. Depois veio a Dutra, a Rio-Teresópolis e a Rio-Petrópolis. E por que a Ponte Rio-Niterói foi a primeira? Porque o governo nunca tinha recursos suficientes para manter a ponte. O que acontecia? Os problemas ocorriam em progressões geométricas. E o recurso vinha em progressão aritmética. Nós consertávamos 1, apareciam 5. Nós consertávamos 5, aparecia 20. Então, se continuasse nesse ritmo, Isso que eu ia perguntar. eu não sei o que seria da Ponte Rio-Niterói. Foi a coisa mais certa que o governo brasileiro fez, foi entregar a Ponte Rio-Niterói à iniciativa privada, através de manutenção Mas e tem uma- operação mas por tem uma- meio do mas pedágio. tem uma- Senão a gente não sabia como estaria a Mas ponte tem- agora. mas o- Entendi, mas em termos de manutenções, né? Então Não, eu me entendi. diga- É. Se não entregasse Com certeza. as Mas em empresas termos de. de concessão, Quem fiscaliza o trabalho da ponte? Quem É fiscaliza? um órgão chamado ANTT, A Agência ANTT. Nacional de Transporte Terrestre, vinculado ao Ministério dos Transportes. Agora, o que acontece? Quando caiu essa ponte aí de Tocantins, logo alguns engenheiros do Brasil se mobilizaram para fazer um grupo de trabalho para ver se mudava esse cenário. E teve uma primeira reunião que eu fui convidado e participei. Nessa primeira reunião, tinha 86 pessoas. É uma coisa Isso é completamente reunião fora de nova, propósito. agora. Completamente fora de propósito. 86 pessoas? Não, 80, tem que se criar uma comissão, né, de pessoas que entendam do assunto e que vá direto na questão. E qual é o direto nessa questão? Em dezembro de 1967, caiu nos Estados Unidos uma ponte chamada Silver Bridge, sobre o rio Ohio. Houve uma manifestação da sociedade com os políticos. E imediatamente
com o Senado. E o Senado, hoje em dia, ninguém precisa de dinheiro dos Estados Unidos, não. Todo ano tem 20, 30, 35, 40 bilhões de dólares, bilhões, para manter as pontes norte-americanas. Lá, eles têm quase 650 mil pontes. Aqui no Brasil, a gente não tem nem conhecimento profundo de quantas pontes tem. Entende? Então essa é a razão. Então, simplificando, resumindo, como mudar esse cenário? Só tem uma solução. Em vez de 86, cria um grupo e todo mundo que quiser participar, 10, 20, 30, ficar subordinado a esse aqui. Da periferia. Exatamente. Mas a gente aqui, né? Diga a gente se eu for chamado para isso. Agora, antes de mais nada, tem que ter um senador, um deputado que, né, banque, digamos assim, politicamente isso aí. Deixa eu te contar. Porque senão não adianta. Deixa uma discussão que eu tenho aqui. Você acha que isso é a falta de representação da engenharia no Congresso Nacional? É isso aí. Você acha que É tem? isso aí. Acho que nós, engenheiros, aí. poderíamos ser deputados, senadores. Você sabe que tem deputados e senadores de engenheiro lá, mas eleito por uma outra questão, que não é pela engenharia. Não é pela engenharia. Doutor, repare bem uma coisa. Doutor, é muito bom. Eu gostei. Repare bem uma coisa. Se um prefeito, um governador, um presidente inaugura uma ponte de Niterói, o nome dele fica Pra sempre. marcado pelo resto da vida. Mas se ele mantém, isso não dá voto. Não dá voto. Não dá voto. Esse é que é o grande problema. Porque ninguém se conscientiza do seguinte fato. Se a ponte A, B, C, D, em qualquer lugar desse país ou de cidade, ruir, pode, eu, um de vocês, ou alguém da nossa família, estar lá naquele momento. Mas ninguém imagina isso, imagina que é só o outro. Né? Caiu uma ponte em Gênova, na Itália, né? Há uns 4, 5 anos atrás. Né? E já tem um relatório sabendo o que é, o que não é. Está uma maior confusão lá. E o Hernani Dias me indicou, porque perguntaram a ele quem no Brasil poderia representar a sociedade técnica no Brasil para dar uma opinião também. Eu fui o convidado, eu estou nessa comissão. Né? Lá da Itália? É. Tem vários italianos, 3 ou 4 estrangeiros, um deles sou eu. Legal. E por que isto? Pelo que a gente desenvolve na Ponte de Niterói. Né? O Hernani é uma pessoa intelectualmente técnica, falando lá em cima, e teve a humildade de dizer que eu é que deveria representar, quando na verdade deveria ser ele. Mas ele diz que não, que a parte dele é outra, a minha de manutenção e inspeção, ele acha que é comigo. Mas eu acho que a manutenção é mais complicada hoje, Mas eu né? acho que... Uma visão de você manter. Depois que essa ponte caiu em Tocantins, apareceram mais 26 pontes, né, que disseram pelos grupos aí que estão com problema. Como é que a gente consegue identificar, né? Como é que a gente consegue atacar os nossos familiares, de repente viajando, passa nessa ponte e essa ponte pode ruir. Então, é uma iminente catástrofe que está vindo aí, surgindo, e os políticos nada estão fazendo. Então, como é que a gente pode mudar esse cenário hoje? A gente não precisa ir muito longe. A cidade do Rio de Janeiro, há cerca de 20 anos, tinha algo em torno de 1.000 pontes e viadutos e passarelas. Rio de Janeiro? Cidade do Rio de Janeiro. É. Né? Muito bem. Eu participei como consultor da vistoria de todas essas obras. Tinha obra que eu pedia aos engenheiros para não ficarem embaixo dela. Vocês façam vistoria um pouco afastado. O risco é grande. Né? O risco é grande de você saber onde cair na tua Exatamente cabeça. isso. Nós demos um relatório patológico, né? Os problemas e as origens, e o relatório terapêutico. Como remediar? Ou uma solução medicamentosa ou uma solução cirúrgica, que é igual ao nosso corpo humano. Sim. Daí para frente eu não sei mais o que foi feito, né? Mas eu garanto, isto no Brasil inteiro tem. Espero, como diz o nosso Luiz Barata, espero que uma catástrofe pra gente. Aí tem uma catástrofe, aí convoca o engenheiro Carlos Henrique para justificar, aí a Globo chama você, a Bandeirante, a mídia fica interessada no teu nome, pede para. É isso, quer dizer, a gente espera que tenha grande catástrofe para poder justificar depois a nossa incompetência, é isso, em poder resolver esses problemas? Olha, o tempo é o senhor da razão, né? E o tempo apaga muita coisa. Daqui a pouco ninguém fala mais nessa ponte de Tocantins. Se a gente não se manifesta, a nossa classe, ninguém vai mais se manifestar. E o que é interessante é o seguinte, né? Caiu lá a ponte. Tem um responsável? Exatamente. Até Quem agora responde? Quem responde? Quem responde pela perda do patrimônio, mas sobretudo
pela perda de vidas De humanas? vidas humanas. Quem responde? Né? Você sabe que ficou caminhão em cima da ponte, do pai da ponte ficou caminhão, caminhão e carros parados em cima da ponte. Mas que nesse tiraram depois. Nesse aspecto, assim, a minha área é na área de elevadores, né? E aí quando teve, acho que foi início do ano, mais ou menos, ou ano passado, 3 elevadores caem aqui no Rio de Janeiro, né? Um no hospital, um na Zona Sul e mata 2 pessoas. Então, 3 acidentes em um dia. E aí a gente descobre que de janeiro até junho, julho, aqui no Rio de Janeiro, ano passado, tinha mais de 1.600 acidentes. Ou seja, a gente não está sabendo lidar com isso. A gente passa por aquilo, vive isso e acaba criando risco para a sociedade. Falta de políticas públicas, falta de muita coisa em que a gente acaba não observando e deixando à margem a sociedade cair no caminhão, morrer, matar. Eu não sei, Luiz, mas eu acho que de alguma maneira ou de outra o sistema Confecret tem uma culpa nisso, de uma participação efetiva nisso, de buscar o que o professor Carlos Henrique está falando, o engenheiro Carlos Henrique está falando, buscar que tenha políticas de manutenção no Congresso Nacional, essa discussão, nas câmaras dos vereadores, na Câmara dos Deputados Concordo do Estado. também. Aí o nosso querido amigo Dr. Carlos falou que ele fez vistoria e inspeção em 1.000 viadutos e pontes. Para quem foi esse trabalho? Isso aí, está parado em alguma gaveta de algum burocrata. As pessoas entendem que houve uma intervenção da sociedade técnica e a civil fica à mercê da sorte. Né? Você teve daquele do edifício do elevado Paulo de Frontin, você conhece? O Paulo de Frontin caiu em 1970. Em novembro de 70, acho que 18 de novembro, né? Eu ainda não estava formado. Ele caiu 70 não, 71. Ele caiu em 18 de novembro. 71. Matou gente, aquela confusão toda. Veja uma coisa, o projeto ali era do Sérgio Marcos de Souza. Que foi meu paraninfo da Isso, e a construção também. Ele era top, um dos grandes engenheiros do Brasil. E logo apareceram várias pessoas dizendo vários motivos. Ele escreveu um livro chamado Em Defesa dos Engenheiros. O que é que contém? Todos os pronunciamentos dizendo o que é que tinha sido a causa, ele provou que não foi aquilo. No fim, ele disse que foi uma fatalidade. E ele era um dos maiores projetistas do certeza. Brasil. E talvez do mundo. Era bom pra caramba, cara. Sérgio Marcos de Souza era conhecido internacionalmente. Foi quase sacrificado por causa daquilo. Não, é. A Mas ele, Fernando, o Lobo Carneiro, o Sidney Santos, o Hernani Dias, esse pessoal é outro nível. É outro nível. E qual foi a causa lá principal, lembra? Como? Qual foi a causa lá da queda? Da queda. Olha, as pessoas comentam falta de que manutenção? Um caminhão de concreto lá em cima, né? Isso é ridículo, porque o caminhão não quer dizer nada, né? Ali em cima, né? É o que eu acabei de dizer. O Sérgio Marcos de Souza pega 20 ou 30 motivos que sugeriram que foi e ele prova por A para B que não acontece, não é aquilo. Então, deixa eu te fazer uma fatalidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a responsabilidade que você tem na Ponte de Niterói? Você vai lá todo dia, você tem um interesse. Você acha que o engenheiro que de uma ponte ele tem que estar lá todo dia vendo? Porque algumas pessoas reclamam, eu não sei, não estou por fora, reclamam da qualidade da obra na hora da execução da obra, que necessariamente os profissionais que executam a obra não são o mesmo profissional que projetou a obra. Você acha que há necessidade nisso? Os engenheiros que estão lá produzindo a obra, quer dizer, estão efetivamente construindo a ponte, têm uma responsabilidade muito grande nisso? Porque senão cai em cima do projetista, né? Mas repara uma coisa, hoje, né? Hoje a Ecoponte tem um departamento de engenharia, né? Tem um departamento de engenharia que toma conta da ponte Rio-Niterói, né? E onde eu apareço nisso aí? Eu sou consultor deles. Quando tem problemas bem diferenciados, né? Eu sou consultado, né? Eu, até o ano passado, eu basicamente ia lá 3, 4 vezes por semana. Agora, francamente falando, o pessoal julgou que não é necessário, em função de que a gente tem... Do próprio pessoal deles lá. Que com certeza, e também em função de qualquer coisa, eu tenho uma videoconferência, alguma coisa assim, né? Consultou isso, você vai na hora que está precisando. Mas de qualquer maneira, você está no top da construção de pontes e estruturas, que só é consultado quando de fato tem um evento... Você lembra no dia 14 de novembro de 2022, um navio desgarrado bateu na ponte de Niterói. A ponte não tomou nem conhecimento. 14 de novembro, eu estava em casa, na Urca, onde eu moro, e recebi um telefonema da ponte, para ir urgente lá.
Então, casos dessa natureza, a gente chama fato do príncipe, né? Caso extraordinário, eu tive que ir lá. E à noite, né? Eu estava numa lancha da Marinha, foi muito difícil dar um diagnóstico ali. A ponte foi fechada nos dois sentidos. Foi um caos no trânsito do Rio-Niterói. Lá de baixo, na lancha da Marinha, eu já informei que podia liberar o sentido Niterói, porque a batida foi no lado Paquetá. Isso, né? isso à noite. De noite, né? Porém, nós liberamos também. A ponte tem 4 faixas em cada sentido. O navio bateu desse lado daqui. Nós liberamos essas 3 faixas, mais longe da 4, e essa ficou fechada a noite toda, por precaução. Já que eu não tinha segurança de ter visto aquilo tudo com tanto pormenor. Mas repara uma coisa interessante. Mandar fechar a ponte por um acidente desse é obrigação de quem está lá em função da dúvida do que restou. Sim. Tem que ter muita coragem, né? Porque faz um tumulto no trânsito muito grande. Agora, mais coragem tem quem mandar abrir. Foi isso aí. Essa ficou comigo. Então é uma situação mais ou menos assim. A ponte não tomou nem conhecimento da batida, tomou? Mas quem não tomou? A ponte nem tomou conhecimento, bateu, o navio quebrou, a ponte física, amassou a ponte física. Mas tiveram alguns danos. Pequenos danos. O navio ficou mais danificado que também a ponte. Nem tanto, mas teve alguns danos. Agora, a questão é o seguinte, né? Ninguém sabe, mas sabe quantos acidentes já ocorreram com o navio na ponte? No mínimo uma dúzia. Uma dúzia. 12. Ainda mais no Pilar. No Pilar batendo no Pilar. Já teve acidente muito mais sério do que esse. Muito mais sério. Até construíram umas defesas em torno da Aquilo dos já pilares. vem logo depois da ponte construída. No canal navegável tem defensas e ductálbas para proteger contra choque de embarcação, né? Isso está seguro. Mas um caso desse navio que foi desgarrado pelo vento, a poita arrebentou a corrente da poita, ele veio sem rumo ali. Sem rumo, né? Sem propulsão. E a sorte é que ele bateu de lado. Uma cabine. Porque se ele bate de frente, o pilar da ponte é vazado. São 4 paredes, é oco. Se bate numa parede daquela, dependendo da montante, tudo bem, as outras paredes vão suportar as tensões que essa aqui perdeu. Mas a gente não sabe até quando. Me diga alguma coisa, professor. Eu fiquei, assim, extremamente curioso, uma opção de coisas sobre ponte. E eu sou um ignorante de ponte. Eu queria fazer o seguinte. Quando, ontem mesmo, outro dia, estavam transitando um determinado equipamento para Itaipu. E aquele equipamento tem não sei quantos milhões, algumas toneladas e tal. E que, de alguma maneira, você tem que... Aquela trânsito rodoviário da estrada, quer dizer, quase todas as pontes que estão naquele trajeto, elas precisam ser avaliadas que você suporta a passagem daquele equipamento. Como é que se faz? Você vai... a pessoa vai fazer um estudo daquelas pontes todas que tem naquele caminho, reforça a ponte, ou como é que faz isso? Minha curiosidade. Como é que faz isso? Eu vou citar o exemplo da Ponte Rio-Niterói, né? A Ponte Rio-Niterói, todo mundo imagina, pelo fato dela ser o maior símbolo da engenharia nacional, pode passar o que quiser, a carga que quiser. Não é bem assim. Não é bem assim. Ela foi projetada para um trem tipo, um veículo de 36 toneladas. Né? São seis pontos, cada ponto com 6 toneladas, né? Muito bem. E passa uma carga dessa, que a gente chama de carga excepcional, né? Nós temos que fazer uns estudos. Nós já temos, né, alguma noção de como mandar passar. Por exemplo, a ponte é em viga caixão, tem um tabuleiro, tem 2 almas e tem a mesa inferior. A carga de roda já vai passar em cima da projeção da viga, da alma do caixão. Isso já é a primeira coisa. Depois a velocidade controlada, né? Devagar. Segundo, nem à frente, nem atrás, nenhum comboio. Então a gente alivia muito. São coisas dessa natureza que a gente faz para poder passar uma carga dessa. Mas isso tem que ter, tem que ter um engenheiro com experiência, uma pessoa com experiência, para poder equalizar essa questão, sim, né? Sim. Para poder esse trajeto... Talvez a pergunta, exemplo, voltando um pouco lá em Tocantins, que suportava uma carga X e teria que aumentar essa carga. Existe alguma manobra para aproveitar essa ponte ou teria que colocar ela abaixo e fazer essa ponte? Se as toneladas começassem a passar lá, mais do que a de projeto, se aumentasse muito. O trem tipo de 36 toneladas já está vencido pelo de 48. Cada um... a carga de roda é 6 toneladas, 8, agora de 48 é 7,5, né? 7,5. Existe sim. Pode ser feito reforços, né?
para que a estrutura tenha uma capacidade portante muito mais elevada. E como é que é feito esse reforço? Normalmente, né, com cabos protendidos externamente. Isso pode ser feito, sem dúvida nenhuma. Agora, se for querer equalizar, colocar todas as pontes brasileiras em categoria 48 toneladas, 45, desculpe, aí não há dinheiro que chegue. Vai Mas ter você, que ter, você não né? me respondeu a pergunta. Eu não sei se você fugiu da pergunta. Eu não fui extremamente objetivo ou perfeito na minha pergunta. Eu queria que você me traçasse o seguinte: entre o cara que calcula a estrutura, o cara que é responsável, e quem executa a estrutura. O que tem? Tem alguma liga disso? Tem algum o engenheiro que calcula e a engenharia que vai executar a obra tem que obrigatoriamente ter alguma interseção, ou isso necessariamente não precisa? Quem calculou vai embora? Projeto, Ou, né? não sei. Se o calculista está preocupado, não sei, porque algumas vezes projetou. É. Aí quem vai executar tem que seguir o projeto do Sei, Hernani. mas aí com o Hernani, não sei. Aí você Que não é calculista, difícil, né? você, Hernani, você e Carlos aí que são calculistas, sabe disso. Eu não sei. Então, me explica isso, então. Olha, em toda obra de arte especial, pontes, viadutos, passarelas, né? Existe um projeto. E agora, né? Existe o que a gente chama de conferência do projeto. Né? Antes do projeto ir adiante, é contratada uma empresa para fazer uma verificação desse projeto. Né? Muito bem, isso já melhorou bastante. Agora, uma obra grande, por exemplo, uma obra que eu acabei de dar consultoria também, a nova ponte sobre o Rio Guaíba, em Porto Alegre. Né? Tem um projeto, tem a fiscalização. Está no jornal de hoje essa ponte. Tem Tem uma bronca lá. Tem projeto, tem fiscalização, tem gerenciamento, tem construtora. Esse time, todos eles têm que se interagir, né? Para que a coisa saia bem. Né? Esse aí chama-se CQP, Controle de Qualidade de Projeto. Eu vou dar um exemplo. Na época da ponte de Niterói, trabalhavam na ponte 200 engenheiros e 10 mil operários. Né? 40 desses engenheiros eram da supervisão da construção da ponte, inclusive eu. E para você ser supervisor, você tem que conhecer um pouquinho mais do que quem está fazendo, senão ele te enrola. Né? Então ele te enrola, leva no bico. Então, essa união fraterna né, entre construtor e fiscal é fundamental. Claro que cada um defendendo no seu lado. Tem brigas e tudo mais, né? Mas a finalidade profícua, afinal, é a qualidade da obra. Tá? Então, não adianta o camarada querer fazer como ele acha que deve quando o projeto diz assim. Ele vai ter que obedecer ao projeto. E cada um tem a sua ART, anotação de responsabilidade técnica, do construtor e do projeto. E minha também, como consultor. É preciso ter muito cuidado com Você isso. tem hoje, não tem? ART? Tem. A RT da ponte? Tem Você tem a RT da Vale. Tem vários. O Hernani também tem? Como Hernani tem a projetista? RT total do projeto da ponte de Niterói. E há algumas coisas que ele fez lá posteriormente também. Agora, pulando um pouquinho, na Niemeyer tivemos a ciclovia, que não é a ponte em si, mas é mais ou menos a ideia. Tivemos algum erro ali, naquele talude que saiu, né? Naquela onda que bateu vindo de baixo, né? Que eles chamavam de onda de Ipojuca, que derrubou tudo. Teve algum erro de projeto ali? Eu vou expressar um português em que eu peguei do jornal O Globo, que eu recortei e guardo comigo essas coisas. Eu tenho um dossiê muito grande de problemas de obra no Brasil. Lá está dizendo no jornal O Globo, monumento, depois que caiu, né? A ciclovia Tim Maia. Monumento à incúria, monumento à irresponsabilidade. Isso eu estou dizendo porque está lá no Globo. Mas se ele não dissesse, eu diria também. Porque o que aconteceu ali, pelo que me chegou aos ouvidos, quem projetou, é quem construiu, é quem fiscalizou, é quem fez isso. A mesma empresa. Só não é quem passa, né? Só não era quem passa. Só não é quem passa. Então isso é muito desagradável, né? Aquela de dizer que foi a onda, foi a onda. Pô, mas não viram isso antes, né? Depois ela caiu 3 vezes e não foi mais onda. Aquilo ali é o que o Globo falou, é um monumento à incúria. Eu recebi mensagens de meus amigos dos Estados Unidos, da China, da Nigéria, da Grécia, todo canto que eu tenho amizade na engenharia, e eles disseram assim, como um país que constrói a Rio-Niterói há 50 anos não sabe fazer uma ciclovia? Essa é a pergunta que me fizeram. E a pergunta que está no ar, né?
Essa é que eu tenho que responder. Não, é triste, né? Foi triste, né? Mas me diga mais uma coisa, o Carlos Henrique, é sobre essa questão. Você acha que os alunos de mestrado estão preparados? Com certeza, esses alunos são top de linha, são alunos que vêm do Brasil todo para fazer mestrado. Se na graduação tem tido alguma... Porque se discute muito que na graduação tem muita dificuldade da qualidade intelectual do aluno, da preparação no fundamental, no médio, o aluno chega de má qualidade. Você tem ouvido isso na escola de engenharia? Ou que você tem alguma ideia sobre isso? Eu dei aula aqui na Veiga de Almeida. Também deu aula na Veiga de Almeida? De 1976 a 83. E eu dou aula em várias instituições no Brasil, né? E o que eu noto é o seguinte: essa proliferação de muitas universidades, escolas de engenharia, declinou bastante o ensino. É o nível dos professores. Eu não estou criticando meus colegas, né? Mas declinou realmente. E, sequencialmente, os alunos também caíram de produção, né? Você acha que uma coisa vai acontecer, o aluno caiu de produção, por isso o professor se interessa pouco em dar aula? É mais ou menos assim. Então, eu tenho observado, né, nas palestras que eu dou, em aulas magnas que me convidam aí pelo Brasil agora. Acabei de chegar de Joinville, acabei de chegar de Sinop, vou dar palestra em São Paulo, por aí vai, né? Roda o nível bastante, dos né? alunos caiu bastante. Caiu bastante. E como é que... Não só na parte técnica, né? Se você der hoje pedir para alguém fazer um relatório técnico, é um Deus nos acuda. Por isso, eu lamento muito ter que dizer isso, né? É que a classe de engenheiros civis é considerada como uma das que piores sabe escrever. Das que piores escreve. Eu tenho visto relatório de pessoas já formadas há muito tempo que é brincadeira. Pontuação, acentuação, concordância verbal, repetição de palavras, é um absurdo, absurdo. Isto macula muito a imagem do engenheiro civil. Muito mesmo. Não, bom, uma crítica que eu acho que procede, não é só para o engenheiro civil, não. A discussão que a gente tem tá falando que é engenheiro civil. Porque tô falando da minha classe. A gente vive a mecânica, falar da mecânica. Mas eu acho que isso procede para qualquer um. Eu acho que a gente tem uma dificuldade, viu, professor, o engenheiro Carlos Henrique, como for, da dificuldade que a engenharia está tendo hoje, de entrada de pessoas novas para estudar graduação de engenharia. Está tendo uma dificuldade. A evasão na escola de engenharia está na casa de 60% da escola pública. Da privada, sei lá, um caminhão de gente. Se a gente não fizer esses cursos de EAD, que é de EAD a distância também está uma qualificação, proliferação que também cai a qualidade. Eu não sei como é que você pensa nisso. Você que é um não vou dizer que era um experiente professor de pontes de estrutura, deve estar preocupado com essa rapaziada que vem por aí em pontes de estruturas. Não está, não? Me preocupa, mas em contrapartida, eu tenho visto também, né? Alguns casos de engenheiros jovens, engenheiros e engenheiras jovens, né? Com muito gabarito também, né? Em obra, de forma geral, né? Agora, o engenheiro que fica por trás de uma mesa no gabinete, eu tenho visto, observado um declínio muito grande da qualidade intrínseca dele, do conhecimento da matéria. Vou lhe falar uma coisa que eu tenho assim, eu tenho um professor, não vou dizer o nome dele aqui, porque senão eu não sei, ele não me autorizou a dizer o nome, é o professor da Faculdade de Engenharia de Juiz de Fora. Eu não vou... Que é bem conceituado, bem conceituado. Já dei palestra lá algumas vezes. Ele fala o seguinte, que a criação de engenheiro de cativeiro. Engenheiro? De cativeiro. O que ele falava? Engenheiro de cativeiro era o cara seguinte, o cara que entrou na graduação, foi para o mestrado, foi para a especialização, foi para o mestrado, foi para o doutorado, foi para o pós-doutorado e nunca trabalhou. Ele disse que tem uma produção desse tipo de engenheiro muito grande. Muito grande. Talvez não é nem produção muito grande. Eu acho que é o mercado que ele não está encontrando aqui fora. Ele vai estudando para ficar dentro da engenharia também, né? O Carlos teve a sorte de trabalhar. Mas tem valor? Esse dinheiro tem algum valor do ponto de vista de trabalho, de execução de trabalho? Não sei. Ele pode ser um intelectual da engenharia. Talvez, aí vale, como intelectual da engenharia, para fazer, mas ter uma experiência que o Carlos tem, que o Hernani tem, isso foi lá, trabalhando lá como a gente diria, sujando a bota lá, né? Eu acho que é assim, não? Eu acho que cada um busca aquilo que consegue
chegar, né? Então eu, por exemplo, trabalhei em chão de fábrica, fui ferroviário, trabalhei em estaleiro, faço perícia, dou aula à noite. É uma questão de oportunidade. Eu acho que a gente acaba buscando aquilo que está no nosso caminho. Esse professor, só se ele não quiser, não quero trabalhar Você ali acha que fora. uma aula Quero só dar aula. Já que já estamos no debate nós dois, mas assim, uma aula do Carlos, você vai numa aula do Carlos Henrique sobre pontes de estrutura. Ele vai fazer uma palestra. E vem um outro rapaz que é perito em pontes de estrutura, estudou muito em pontes, mas nunca foi numa ponte ou numa estrutura. Vai saber mais, pô. Aí você vai, qual aula que você acha? Quem vai te dar os exemplos que o Carlos tem dado aqui, N exemplos, sobre isso, aquilo, na Itália, não sei, quem vai? Eu acho que ele larga na frente. Profissionais como o Carlos Henrique são poucos, não? Sim. E precisam ser preservados. Diga. O que é importante nisso tudo também é o seguinte fato, né? A pessoa que tem grande experiência associada a um certo conhecimento e aquela que não tem tanta experiência, mas tem uma cultura teórica muito grande, esses dois se complementam. Eles se complementam, né? É muito bom. Eu tenho visto pessoas de certo nível técnico bom, né? Mas com uma coisa simples de um determinado ensaio de qualidade de um determinado produto, ele não tem a mínima condição, né? E também ele pode estar com uma teoria muito mais elaborada do que a minha, né? Também. Mas o importante nisso tudo na minha área, por exemplo, eu não paro de estudar um dia. Todo dia eu estudo alguma coisa diferente. Significa dizer que eu fico 3 horas com um livro, Não, né? eu sei. Mas eu leio algum artigo. Porque uma Com ponte certeza. é diferente da outra, que é diferente da outra, que é Com diferente certeza. da outra. A estrutura Com é certeza. são diferentes. Se você não se atualizar naquelas estruturas que estão vindo, né, é complicado. O Por importante exemplo, esse prédio aqui, que nós estamos aqui, ele é feito todo de aço. Estrutura metálica. Estrutura metálica. É um dos primeiros prédios da América Latina. Esse prédio é icônico, né? É. Esse prédio é icônico. É. Isso aqui eu me lembro bem, um prédio muito icônico, né? É. Assim como a ponte Rio Niterói, né? É. São obras icônicas. Quer ver uma obra inaugurada em 1937 que, para mim, ela e a ponte Rio Niterói são as mais lindas do mundo. A Golden Gate, nos Estados Golden Unidos. Gate. Eu já estive lá algumas vezes e tem um livro da construção dela, assim como tem um da ponte. A Golden Gate é uma coisa fantástica. Construída em 1937, naquela região da Falha de San Andreas, né? É. Ali. Terremotos já aconteceram, vários, assolaram e ela São Francisco. Ela não toma nem conhecimento. Nem com ela. E essa- E aquela ponte Oakland Bay Bridge, em 2 patamares, caiu de cima e baixo, no grande terremoto de 1989. E está lá em Colômbia. Isso é que é obra. Como é que é essas obras? Eu acho que o caso aí já teve na China, já? Você já teve na China, não? Teve 2 vezes. Com essas pontes que chinês faz, que ponte de 500 metros de altura num cânion, e que não tem ponte que não tem pilar, é só... É verdade isso lá? Que eu vejo toda hora na internet. Então... Eu não sei onde o Se é chinês quer isso- chegar, eu realmente não sei. Em 2004, veio uma delegação chinesa na ponte de Niterói. Né? Eles tinham vindo dos Estados Unidos e foram visitar a ponte de Niterói. E por quê? Eles queriam saber como a gente fazia na ponte de Niterói a proteção contra choque de navio. E eu expliquei, dei uma palestra para 20 engenheiros lá. Depois eles me levaram à China para dar um curso pelo governo chinês, tudo pago, de 2 semanas sobre manutenção de grandes pontes. De lá para cá, a China já fez uma ponte de 32.000 metros, 32.500 metros, que é a Donghai Bridge, fez a Hangzhou Bay Bridge, com 36 quilômetros, e fez agora a ponte numa cidade famosa na China, que tem a melhor cerveja chinesa, né? 42 quilômetros, 3 vezes a ponte de Niterói. Então eu digo a meu amigo chinês, onde vocês querem chegar, pô? As maiores pontes do mundo agora são as da China. Por isso que a ponte, quando foi inaugurada, era a 3ª maior do mundo, hoje é a 23ª. E só na China deve ter umas 15. Na China tem várias maiores que a Várias gente. pontes. Na Coreia do Sul também tem a Incheon Bridge, 21 quilômetros. 21 quilômetros. A ponte Vasco da Gama em Portugal também é maior. Mas ocupar a 23ª posição Já é num universo que tem milhões de pontes, isso não é pelo- pra toda mas de obra, não. qualquer- Pelo tempo também, né? Mas Com de qualquer certeza. maneira, Tem 50 com certeza, anos. de qualquer maneira, a ponte de Niterói foi um exemplo para as demais pontes. É claro que deve Sim, ter ponte sim, sim, antes da sim. ponte de Niterói. Foi uma escola, mas foi a a ponte de escola. Niterói, que já foi 50 uma das anos. primeiras do mundo, né?
Foi a terceira. A terceira do mundo, você imagina. Deve ter sido estudada pra caramba para poder derivar umas outras pontes, né? O que me envaidece nesse processo de Ponte Rio-Niterói, E com real certeza. o que me envaidece é um projeto magnífico do Hernani. Esse é todo o mérito dele, né? Mas a parte de inspeção e manutenção, essa eu me acredito um pouquinho também. Porque os chineses virem aqui e levar a gente para lá para dar aula de como se faz manutenção de pontes, isso não é para qualquer um. O brasileiro tem que se orgulhar disso. Porque, como diz o Anselmo Góes, nós temos que acabar com esse complexo de vira-lata. Melhor só lá de fora. Não, aqui sim, aqui a gente tem coisa boa também. Mas essa busca da melhoria na inspeção e manutenção se deve ao quê? A você estudar muito sobre isso? Ou a escola te preparou? O estudo de caso também. A escola não me preparou absolutamente nada disso. Mas os estudos de caso têm te dado essa experiência. Não, exatamente. Quando eu entrei na ponte, né, em Niterói, no primeiro dia eu fiquei muito assustado. O que é que eu vim fazer aqui? Né? Mas fui levando, as pessoas foram acabar a ponte, foram saindo, e eu fui ficando. E eu era o engenheiro mais novo naquela época. Hoje eu sou o mais velho da ponte de Niterói, né? Mas é questão de você ter amor à tua profissão, né? Se você gosta do que faz, né? Eu trabalho diariamente, inclusive sábado e domingo. E o Hernani também. E o que pode parecer por outro, que é um Hernani é louco e eu também por conta disso, para mim, isso não é trabalho. Não é trabalho. Né? Há um ditado de Confúcio, famoso filósofo chinês, que diz assim: escolha um trabalho que você goste de fazer, que você nunca virá trabalhar. Isso é muito... Tem que pensar nisso. Para mim, o trabalho não me causa problema algum. Né? Pelo contrário, eu tenho alguns livros e tenho o manual de vistoria da norma americana. Eu acho que no Brasil só quem tem sou eu. São 2 volumes, cada um com 2.000 folhas. 2.000 folhas. Né? Aquilo é uma bíblia para mim. Aquilo é uma bíblia. Se eu colocar esses 2 volumes dentro do meu carro, eu não paro em canto nenhum. Nem em estacionamento privado, que eu tenho medo que leve. Aquilo é uma bíblia para mim, né? Este eu tenho a impressão que só eu tenho. Se outros tiverem, ótimo, né? Mas foi um amigo meu dos Estados Unidos que mandou. E eu tenho alguns livros especiais, né? Em que eu estudo permanentemente. Mas você tem curiosidade quando, por exemplo, acontece qualquer coisa numa ponte em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Para saber exatamente por causa do estudo de caso, para saber por que aquela estrutura foi colapsada ou porque aquela estrutura sofreu algum dano, né? Eu gosto muito de estudar. Você falou que está nessa reunião de 86 pessoas, que não decidiu porra nenhuma, mas, de qualquer maneira, a gente pode... Você continua lá da ponte de Tocantins-Maranhão. Está lá no grupo de 86. Olha, para uma coisa, eu gosto muito de estudar sobre acidente de ponte por navios, né? Eu já fui a um congresso na Dinamarca só sobre isso. Ninguém sabe disso. Mas no mundo, acontece entre 3 e 4 acidentes com navios no mundo, com queda da ponte, sérios sinistros no navio e sérios prejuízos ao meio ambiente, né? No ano passado, em Baltimore, um navio desgovernado bateu na ponte e a ponte caiu, né? E eu comecei a dar uma olhada naquilo. A proteção da ponte contra choque de navio, na minha visão, né, não foi posicionada onde deveria. Não foi. Ficou um espaço muito grande entre ali e foi ali que o navio bateu. Foi ali que o navio bateu. Esse estudo de choque de navio contra a ponte deve ter no Brasil gente que sabe muito mais do que eu. Mas mais curioso do que eu não deve ter, não. Isso eu garanto. Com certeza, até essa aula de ponte que eu não tive da universidade, da graduação, que eu não fiz civil. Mas, de qualquer maneira, é uma aula de ponte. Não, vocês estão me superestimando. Não, muito pelo contrário. Mas diga mais uma coisa, o Carlos Henrique, essa coisa eu queria voltar a essa coisa da preocupação com o Congresso Nacional, da representação de engenharias lá. Eu defendo que tenha que haver engenheiros que se coloquem à disposição de ser eleito deputados, ser eleito senadores, no sentido de valorizar a engenharia. Nós temos engenheiros lá. Aquele senador Omar Aziz, é engenheiro. O Eduardo, que foi ministro da Minas e Energia, ela é um senador lá do Amazonas, também é engenheiro, entendeu? Esse que é ministro da Defesa, José, também é engenheiro. O Cid Gomes lá da Ceará é engenheiro. Quer dizer, mas eles não são representativos da engenharia nem da tecnologia.
Isso é uma dificuldade, você ter gente para defender os interesses e dinheiros lá. Falta o Carlos, né? Ser senador, Ah, alguma coisa não para sei se é o defender. Não sei se ele Para especificamente. defender, eu digo o exemplo, né? Para defender as obras da engenharia. Falta o Marcão para defender a obra da engenharia. Mas a gente sempre falou isso, a gente não consegue entrar pela engenharia. Você cria alguma coisa e entra pela defesa, sei lá, de alguma... De um cultura, item, tem dinheiro. entra, mas não pela engenharia. Então a gente está sempre deixando a engenharia para trás. Isso eu tenho uma discussão. Se nós não tivermos no nosso grupo 1, 2, 3 ou 4 políticos fortes, né, que convençam o Congresso que não precisa todo ano lembrar, aquilo é um numerário carimbado, nós nunca vamos sair dessas situações que aconteceram, Isso aí. que vem acontecendo. Porque o que aconteceu aí, em 1999, caiu uma ponte na BR-101, vocês nem sabem disso, Não. mas eu sei, tem o histórico todo. Por que caiu? Falta de manutenção. E por aí vai. Acontece que daqui a pouco todo mundo esquece. Nos Estados Unidos, caiu uma ponte, acho que em Minneapolis, né? Pela manhã, morreram 11 ou 12 pessoas, né? E foram verificar, era um aparelho de apoio metálico que estava corroído e as engrenagens tinham um atrito, ela não podia trabalhar direito. Aquilo forçou uma barra e a ponte caiu. Até hoje, o governo está pagando milhões e milhões de dólares à família de cada um deles. E descobriu-se qual foi a causa. E o cara está arrasado. Isso que eu ia perguntar a você sobre a questão de seguros. Que isso que você deve ser procurado também por essa questão de seguros, de seguradoras. Porque essas obras de arte não tem seguro normalmente. Essas A ponte de Niterói tem. Tem, por exemplo. A ponte de Niterói tem. Eu não sei como ficou o caso do navio que bateu na ponte, né? A segurar paga, não sei o quê. É meio complicado porque aquele navio já Era velho, tava lá, exatamente. não estava em operação. Mas a ponte tem seguro. Tem seguro. Tem seguro. As pontes todas. Eu não sei se as pontes todas, mas as pontes principais, eu acredito que as pontes que estão sob o domínio da iniciativa privada por concessão também tem. Tem seguro. É? Você acha uma coisa interessante? Você acha que essa concessão da ponte de Niterói salvou a ponte? É isso que você está me dizendo? Que essa concessão sim, salvou a ponte? privada, sim. sim. Nessa Mas concessão, lá atrás, lá né? atrás, Em lá, 1909, isso veio da ideia do ministro, que era ministro dos Transportes naquela época. Não lembro. Esqueci o nome. Não, Ele que levantou essa leva. Quem fez a ponte foi o Mário Andreasa. Não, mas o Mário Andreasa, né, já estava até faleceu depois, né? depois. Na verdade, essa ponte saiu por causa do Andreasa. Né? Mas foi um ministro que no governo do Itamar Franco colocou essa ponte como a primeira a ser concessionada. Foi a sorte. Foi a sorte. Eu lhe digo, o cenário que aconteceria se não tivesse sido concessionada. Você acha que só mesmo Inimaginável. ela sendo concessionada, ela sendo privada, esse problema da manutenção dela, que é importantíssimo, seria solucionada. Se ela não fosse privatizada, certamente ela estaria o caos hoje, causando risco. É isso que você, como engenheiro avaliador dessas Se questões... continuasse no ritmo que vinha, né? Na minha época, que eu era coordenador de todos os serviços de manutenção da ponte, se continuasse assim, né? A primeira coisa que eu ia fazer era sair desse time. Eu não queria meu nome lá. Mas se continuasse assim, eu acredito que o caixão metálico da ponte, por exemplo, ele teria sofrido um revés muito grande. Deixa eu te fazer uma pergunta difícil pra caramba. Que eu não me... que eu faço todo dia. Por que a ponte não foi maior e por que não na ponte não se levantaram a hipótese de passar trem na ponte? Fazer ela mais larga ou fazer ela projetar já para passar? Porque naquela época não tinha esse valor que a gente tinha. Porque se a ponte hoje fosse a ponte que Niterói tivesse como possibilidade de passagem de transporte ferroviário, seria muito, o metrô, né? Por que você acha que historicamente falando. Por que na época? Porque na época estava precisando de uma ponte de transporte e tal. Historicamente falando, a ligação Rio-Niterói vem do Brasil Império. E nunca se falou em ponte, sempre se falava em túnel ferroviário. A partir de 1960 é que começou-se a falar em ponte. Né? Essa ponte, doutor, olha o gigantismo dela para os dias atuais. Já existe um estudo conceitual para fazer um VLT ligando o Rio a Niterói.
seria feita uma linha, né, do Rio-Niterói, do VLT. Não precisaria reforçar as fundações da ponte. Tá. Mas os pilares, as 4 paredes, onde passasse o trem por ali ao lado, né, aquela parede seria reforçada. Esse estudo conceitual existe. Isso existe. E há uma coisa interessante que, na época que a ponte foi inaugurada, nós estávamos sob a ditadura militar. E surgiu a seguinte informação. Se houver uma catástrofe no Rio de Janeiro, por exemplo, onde a gente vai colocar 200 mil pessoas? E alguém disse, dentro da ponte de Niterói. Põe lá dentro da ponte de Niterói que vai aguentar. Não é no Maracanã, é dentro da ponte. E aí você, como rei da estrutura... Que não, que é isso. Eu vou brincar, desculpa, engenheiro Carlos Henrique, desculpa. Você, como uma pessoa, você acha melhor o tal do túnel, que continua, agora voltaram a falar que vai ter você acha essa estrutura do VLT do lado da ponte melhor? Panoramicamente falando, a ponte dá de 10-0 no túnel. E outra coisa, o túnel é bem mais caro. Financeiramente é um projeto mais caro. Bem mais caro. Eu fico sempre com a ponte. Você passa pela ponte, A ponte é num linda. dia de sol do domingo, sem muito movimento. A ponte parece, lindo, parece que geograficamente já estava lá, ela foi construída lá. É. Parece que ela nasceu lá. Se você nasceu lá. tem um edifício ali, o RB1, se você tiver no RB1 que é tudo de vidro, você acha que a ponte é uma coisa que compõe a paisagem. Muito bonito, muito bonito. Você acha que então você é a favor de que fizesse fizesse uma nova estruturas laterais à ponte e que pudesse o VLT, né? A própria estrutura da ponte era só engrossar um pouco a parede do pilar e o VLT passaria por ali, né? Perfeito. Mas o que a gente diz é o seguinte, pelo menos eu digo, né? Primeiro que a ponte Rio-Niterói é a prima-dona das pontes brasileiras, né? Então, o que é que a gente diz? O Rio de Janeiro é a mais linda cidade do mundo. Isso é inquestionável. Questionável, né? O que que a gente... É a resposta que o homem nós damos, né? Para o Criador, que deu essa beleza que é o Rio de Janeiro. Para colocar uma obra ali, só uma ponte. Olha que coisa linda. Preste atenção Isso é verdade. em algum post que você tenha na ponte Rio-Niterói na Baía de Guanabara. Você concorda comigo que panoramicamente era mais bonito você passar ali uma linha de trem, uma linha de VLT? Panoramicamente era mais bonito que um túnel, né? Não tem nenhum dúvida. Pode ser funcional, mas assim, vai ter Você não acha que é funcional? Porque eu acho que aproveitar isso, porque o túnel vai passar para onde? Eu acho que Não, pode o ser, túnel- Passa 15, Não. passa 15 em Niterói não dá. Ah, eu já ouvi falar muita coisa. Esse projeto conceitual do VLT existe. Existe. Projeto conceitual. Agora eu já ouvi falar numa segunda ponte Rio-Niterói, saindo do Fundão, na cidade universitária, e indo até São Gonçalo, com 18 quilômetros. Porque a ponte foi projetada para 50 mil veículos. Hoje passam 180 mil todo dia. Não tem Ultrapassou como. bem, né? O problema do engarrafamento da ponte Rio-Niterói, operacionalmente falando, não é ela. São as saídas dela. Saídas dela. Não, exatamente. Mas olha, como ela é vitrine, quem leva a culpa é a gente. Mas isso é uma outra pergunta que eu te falei, está terminando o nosso tempo, mas pode fazer. Eu acho que a saída delas não foram bem pensadas, né? Foram... A saída da ponte, a entrada e saída, eu acho que foram mal Sempre pensadas. foi bem pensado. É, Você tem ideia quantos rampas e viadutos tem em Niterói? 18. 18. Arquitetonicamente falando, é uma coisa fantástica. O problema é que a cidade de Niterói cresceu muito e o Rio de Janeiro também. E as cidades não fizeram por onde pegar esses veículos que estão vindo. De lá para cá e daqui para lá. Porque engarrafa vindo da Brasil, vem todo mundo para a ponte, a culpa é da ponte. Nós já criamos uma ligação da da ponte com a linha vermelha, né? Para aliviar. Mas mesmo assim ainda continua. Olha a chuva de ontem, que eu peguei aí. Eu vinha escutando na rádio, a Vida Brasil toda parada. Eu levei meia hora para atravessar a ponte, não pela ponte. É pela Brasil. Porque eu saio um pouco ali da descida para vir da Brasil, o resto da ponte tá tranquilo. Isso aí. Mas a gente leva a fama porque, logicamente, nós somos a vitrine, né? É vitrine. Bom, Mestre, muito obrigado. nossa, muito obrigado mesmo. A aula de ponte. Não, eu que agradeço. Esse Eu acho pessoal que vai vai- ficar, no podcast, o pessoal vai ficar satisfeito. Vai. Aquele pessoal que diz que a gente não fala de engenharia aqui, que a gente só fala da política. Porque nossa ideia é a política da engenharia. Porque são as representações. Quando você vem aqui, você está representando a Associação Brasileira de Pontes e Estruturas, né? Agora, pode calhar, e calhou hoje, de ser um especialista em pontes de estrutura, quando podia ser um especialista na política de pontes de estrutura e não das pontes de estrutura propriamente dita, né? Mas eu acho que foi uma aula perfeita, professor. Muito Eu obrigado. deixo como mensagem final o seguinte, Claro. né?
O governo brasileiro não faz a mínima ideia do patrimônio que ele tem de pontes no Brasil. Quanto vale esse patrimônio? Bilhões e bilhões e bilhões de dólares, né? Tem que manter. Porque existe uma lei de CITA, a lei dos 5. Se você não mantém agora, que custa 1, amanhã será 5, depois será 25 e depois 125. Mas ninguém pensa nisso. Ninguém pensa nisso. O DR do estado do Rio, eu dei consultoria para uma ponte em Cabo Frio, Arraial do Cabo por ali, e tinha uma ponte na frente. Construiu-se uma ponte nova, tinha outra na frente. O DR me pediu para fazer uma avaliação daquela obra. Eu fiz uma avaliação de recuperação dela. Nós chegamos à conclusão, demolimos a ponte e fizemos uma nova. Olha que ponto chega isso. Isso que eu acho que o governo brasileiro tem que pensar. O patrimônio rodoviário é necessário manter. E eu acho que o governo, esse governo e os outros governos, têm trabalhado muito em cima da privatização de estradas. Eu acho que isso é bom, não é ruim. Você acha que é uma política boa? É concessão, né? Concessão. Concessão, é. Não, isso é muito bom. A diferença de porque no estrada caso de estrada é concessionada concessão. No para caso de não estrada é concessionada é concessão. notória. É notória. É notória. É notória. Agradeço pela oportunidade, estou sempre à disposição. Concessionário abre trabalho para engenheiros, muitos, né? Muito trabalho para engenheiro. Na verdade, você precisa da consultoria, essas tudo. concessionárias todas. Não é? Eu trabalho para engenheiros dentro do própria instituição e na periferia, várias empresas também. Várias empresas. São as empresas periféricas que Sim. fornecem algum tipo de material, algum tipo de produto ou equipamento para aquelas estruturas da concessionária. Mas muito obrigado aí pela aula, pela dedicação, Meus parabéns. pelos seus professor. estudos, Meus né? parabéns. Pelo Hernani, que projetou a Ponte Rio-Niterói. E se puder a gente Meus conversar, parabéns né? à associação por ter um profissional lá, profissional de alta qualidade. Alta qualidade. Ao UFRJ por ter professores da sua qualidade lá. Eu fico satisfeito. Muito Eu não conheci satisfeito. o senhor, muito satisfeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Um tá? abraço. Estou muito Prazer. feliz. Muito obrigado. Nada, valeu.